Teve uma vez que eu precisei desenvolver um aplicativo e eu escolhi o framework errado, eu tive que reescrever tudo. Então hoje eu vou contar a história de como isso aconteceu e o que eu aprendi com isso. Então era por volta dos anos 2015, 16, por aí. Na época tava todo mundo falando, Edu, tem um cara aqui, ó, escreve em HTML, JavaScript, Angular, Ionic. De boa, dá pra fazer aplicativo, já sai lá, tal, não sei o que. Beleza. Fui testar realmente. Puta, da hora. Fazia ali, tal, não sei o que. Puta, parecia ser, pra mim, parecia ser promissor. Aí veio um cliente, Edu, cara, preciso de um aplicativo muito parecido com os que a gente tem, de que você vê aí, famoso pra caramba. Ah, beleza. Bati o olho. Primeiro foi pra área nossa de design. Puta, fizemos, o aplicativo tava lindo, muita customização, coisa do mais novo da época possível. Puta, design aprovado, telas lindas e maravilhosas. Vamos para desenvolvimento. E aí, Edu? Chegou pra mim. Cheguei pro time e falei, vamos fazer? Vambora. Ó, estão falando de um cara que chama Ionic. Vamos fazer nele. Esse moleque. Ah, tá no hype. É isso aí, vambora, vamos fazer. Começamos a fazer. Puta, não. Tinha ali na telinha, maravilhoso. Navegador, pra fazer HTML. Já tinha os componentes prontos do Ionic. É porque fazendo. Tinha um cara chamado PhoneGap na época. E aí ele era a melhoria desse cara aí. Puta, maravilha, velho. Botava lá. Puta, mostrava ali pro cliente, ó. Tá ficando legal, hein? É, Edu, tá da hora. Beleza. Aí começou. Vamos mandar pro celular, vamos ver como é que tá. Tá bom. Vamos mandar lá pro celular. Ih, mas esse menu no HTML tá nessa posição aqui, ó. Mas aqui no celular tá aqui. E no iPhone tá aqui. E lá no Android tá ali, ó. Caraca. Que difícil. Aí a dificuldade começou a aparecer. Porque na web você fazia de um jeito. No iPhone, quando você mandava pro iPhone, que já era mó difícil na época, tinha muito, sabe? Só o cara que trabalhava ali com o iPhone o dia inteiro, que ele já tinha os macetes, conseguia de bate-pronto. Mas toda vez que eu precisava mandar pro iPhone, era um Deus nos acuda. E o cara que trabalhava com Android é a mesma coisa, porque ele também já tinha os macetes, porque ele fazia isso todo dia, e quem é ali vai fazer a parada, sabe? Pra um e pra outro e de vez em quando, puta, tomava umas dor de cabeça. Aí começou. Então uma telinha que eu achava que ficava pronto, mandava pro telefone. Primeiro que você também já tinha que ter o telefone. Aí tinha que ter o Android, aí tinha que ter o iPhone, aí tinha que comprar. Você tinha que comprar a licença da Apple. Aí você tinha que pagar uma taxa pro Android lá. Então não era só, sabe? Tinha gente que fazia só ali no celular e mandava pra loja e sei lá. Vamos ver o que acontece. Mas não, tinha que testar tudo. Então tudo isso começou a ficar difícil. Comecei a ter mais trabalho para ajuste e tentar encaixar o layout que estava super bonito nas questões do iPhone e do Android com o Ionic do que as funcionalidades em si, porque a funcionalidade era mais fácil. Puta, vai buscar, pegar a localização e não sei o que lá, mostra mapa. Aí, puta, sai uma atualização de mapa. Aí quebrava tudo também porque o componente do Ionic não estava atualizado com a última versão. Aí você tinha que esperar, ou então você pegava lá, fazia o fork e tentava encaixar para você. E se você não mandasse o fork, a atualização para o repositório atual, tipo oficial, você tinha que ficar trazendo as atualizações porque o teu fork estava ajustado porque você estava precisando. Uma loucura, velho. Beleza. Aí comecei, caraca, o cliente tá pagando. Eu não sei se o projeto vai pra frente. E o que eu faço, né? Tá bom, pensei, puta, preciso de uma alternativa. Ou eu vou fazer isso nativo, ou vou fazer isso
vou fazer isso, sei lá, com uma outra coisa. Comecei a pesquisar e vi que na época estava acontecendo, lançando o React Native. Pô, vou dar uma chance pra esse cara, já que eu tô no hype mesmo. Mais um, menos um. E aí eu falei, tá bom. Então, vou tentar fazer algumas coisas, já que eu tô aprendendo React, estava aprendendo React na época. Vou tentar fazer algumas coisas ali que se eu conseguir fazer, eu migro tudo. E o cliente, a hora que o cliente vê, eu vou ter que conversar com ele, explicar a situação, mas não dá para chegar pro cliente também e falar, olha, a decisão que eu tomei é errada, esse é o projeto, acabou. Não, jamais. O que eu fiz? Depois do trabalho, sentava, estudar o React Native na época, tentava pegar algumas coisas que a gente já tinha desenvolvido e trazer para o projeto. E o negócio começou a andar, o negócio começou a andar. Comecei a desenvolver, vi que era mais fácil. Pô, consegui fazer a primeira tela, mandava pro celular, funcionava, gerava o do iPhone. Pô, bonito, tava acontecendo. Girava pro Android, instalava no aplicativo, funcionou. Falei, puta, vai ser isso. Cheguei pro cliente, falei, seguinte, temos um problema. Eu vou ter que mudar a tecnologia do aplicativo em si. Ele, poxa, do sério, não acredito. E aí? Não, mas fica tranquilo, ó. Já peguei na época o protótipo, que já estava quase igual, porque aqui eu tinha tanto problema. Falei aqui, ó. Bom, tá mais fluido e não sei o que. Resumindo, derrubamos esse cara do Ionic, que pra gente não serviu, e eu já vi bastante aplicativo Ionic funcionando bem, mas pra esse caso, né, não, também ele não é bala de prata, não funcionou pra gente, mas o React Native funcionou. Fizemos ali, vou falar que é aquilo, né, vou falar que não foi mil maravilhas não, tivemos os problemas passaram a ser outro, mas a gente conseguiu suportar eles. E aí a gente conseguiu ele validar. Perdemos um pouco de tempo. O cliente acabou tendo o aplicativo ali para testar. E ele acabou não perdendo dinheiro, mas a empresa em si acabou perdendo. Então imagina, uma decisão por hype, sem um teste mínimo ali, sabe? Já saiu, vamos fazer que era mais rápido, mais não sei o que. Acabou. Imagina o prejuízo que no caso eu ali tive que fazer, mas imagina se tivesse com um funcionário a mais, que eu não tivesse que pagar hora extra para ele, porque além da hora do trabalho tinha que fazer um protótipo, sabe? E também tem a confiança do cliente, né? Isso foi todos os custos, porque poderia falar, ó, não deu certo, ia ter um baita problema jurídico, mas no final das contas eu consegui mostrar para ele uma solução funcional. Falei, ó, nós estamos migrando, ainda bem que está no começo, tá aqui, vamos seguir por esse caminho. Então, pensando nisso, então sempre antes de qualquer projeto que eu pego para fazer, até tarefa, eu tenho que fazer uma determinada tarefa, eu tento ali validar se o principal acontece. Então, se a principal funcionalidade acontece. Então, às vezes é uma funcionalidade do sistema, faz ali rápido, né? Porque eu chamo, a gente gosta de falar que é uma POC, né? Uma prova de conceito, faz ali uma POC, vê se a sua ideia encaixa, compartilha com alguém, vê se alguém vê algum problema. Encaixou, vai para frente. Não encaixou, tenta ali enxergar quais são as alternativas. Às vezes o que você está usando, a linguagem que você está usando é bala de prata, igual no outro vídeo que eu falei. Na época, em 2012, tudo era Ruby on Rails, porque eu não sabia outra coisa. Para mim o Ruby on Rails era a bala de prata. Se pedisse para fazer um foguete, eu ia fazer em Ruby on Rails, porque eu não sabia fazer outra coisa. Hoje você consegue avaliar, né? Dá para fazer coisas em Ruby on Rails, assim como tem coisas que não dá para fazer em Ruby on Rails. Tem coisas que funcionam melhor em JavaScript. Por N razões, não só de código. Até por time. Né? Quando você vê uma tecnologia, até se o time manja ou não manja, você tem que avaliar isso. Então, pensando nisso, foi esse espaço que eu segui e é um aprendizado que eu tenho até hoje.
Então esse é um vídeo que queria explicar essa história que aconteceu. O projeto foi para frente, o cliente conseguiu testar, colocou para rodar, tá até hoje aí, tá no React Native. A parte tem suas partes boas, tem as suas partes ruins, que você como no React Native e até em qualquer outra plataforma, você tem que manter e evoluir o código. Então, se você fez um aplicativo e acha que não faz uma versão e não tem mais que mexer nela, está fadado ao fracasso, porque atualizações que quebram versões, né, com breaking changes, acontecem e acontecem sempre. Não é que vai acontecer uma vez. Então, quantas vezes esse mesmo cliente ligou e falou: olha, meu aplicativo não está mais buildando. Não, calma. Aqui, ó, a versão, vamos ter que atualizar esse pacote, não sei o que. Então é isso. Essa era uma ideia, uma história, um problema que eu tive, que eu uso a solução até hoje para poder solucionar possíveis problemas que acontecem lá na frente, né? Imagina se era perto do lançamento, dá um problema que eu só, vamos supor que se eu fosse instalar o aplicativo no celular só no final, e aí eu ver que tava tudo descaracterizado. Esse cara ia me matar. Ou ia me dar. No meio é um processo gigantesco. Mas a gente conseguiu ver lá nos primeiros passos. Isso é melhor. Às vezes você vê lá nos primeiros passos do que lá no final, né? Tu já viu, já levantar a bandeira amarela ou a vermelha? Fala, gente, ferrou. O problema é esse. E o time cai pra cima pra tentar resolver. Essa é a ideia. Então, gostou do vídeo? Dá o like, ó. Já dão pra bater uma bola já. Já tem 10. Precisamos de mais uma galera pra fazer o time de campo, né? Mas é nóis. Segue, dá o joia. Te vejo na próxima. É nóis, valeu.